Nos últimos domingos, desde a nossa inauguração da nova sede, nós temos revisitado a nossa visão. Nós temos dito que a casa é nova, mas o evangelho é o mesmo, a visão é a mesma, o nosso Deus é o mesmo. E temos conversado sobre essa nossa intenção e essa nossa compreensão do evangelho. Nossa intenção de ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os nossos frequentadores, para além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. Hoje eu quero sublinhar com você essa expressão evangelho todo. O que ela quer dizer? O que significa o evangelho todo? Qual é a implicação disso para a sua vida, para a minha e para a nossa comunidade? A minha expressão bíblica dessa noite é o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, versículo 27, quando o apóstolo Paulo, se despedindo da igreja de Éfeso, ele diz assim: eu não deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus, não deixei de lhes anunciar toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. Se a sua tradução é a mais antiga, é todo o conselho de Deus. É daí que tiramos a expressão o evangelho todo. O que significa o evangelho todo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Antes, queria pedir que você abaixasse a sua cabeça, me acompanhasse em oração. Vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra e te damos graças pelo teu evangelho, que nos alcançou, que chegou a nós. E pedimos-te, dá-nos o entendimento, a iluminação do nosso entendimento para compreendermos o evangelho. O evangelho todo. Dá-nos, Senhor, o evangelho todo. Pedimos-te pelo teu Espírito Santo, dá-nos o evangelho todo. Dá-nos discernir, compreender e experimentar e viver o evangelho todo, Senhor, nós te pedimos isso. Pedimos assim em nome de Jesus e pedimos para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. O evangelho todo, é possível que a gente defina o evangelho todo a partir do conjunto temático do evangelho. É como se nós pegássemos o evangelho, separássemos os diferentes e muitos temas do evangelho de 1 a 180, de 1 a 270, de 1 a 72, e nós fracionaríamos todo o conteúdo da Bíblia Sagrada em temas. Então eu discorreria para você a respeito do evangelho todo, de todos os temas da Bíblia Sagrada. Gastaria aqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei. Começaria com, provavelmente na nossa tradição protestante, evangélica brasileira, eu começaria talvez com as 4 leis espirituais, porque a primeira coisa que eu teria que ensinar para você é como nascer de novo. Então eu diria que Deus te ama e tem um propósito maravilhoso para a sua vida, mas que você não ama a Deus, você é um pecador, que você vai para o inferno quando você morrer, mas que Jesus morreu no seu lugar e convidaria você a entregar a sua vida e fazer um convite para Jesus vir morar no seu coração e você aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Eu sei que centenas e centenas e milhares de pessoas entregaram as suas vidas a Jesus com esta abordagem ou com esta maneira de compartilhar o evangelho. Mas isso é uma das maneiras de nós falarmos do plano da salvação e falarmos do evangelho, mas isso não é o evangelho, isso é uma fração do evangelho, isso é uma interpretação do evangelho, isto é uma leitura do evangelho, isso é uma possibilidade de compreensão do evangelho, e reduzir o evangelho a isso é pouco, muito pouco é uma ofensa ao próprio evangelho, é uma distorção, para não dizer quase que absoluta, para não dizer absoluta, quase absoluta do evangelho. Eu, por exemplo, fui criado numa igreja, e nas igrejas batistas que frequentei, que foram muito poucas na minha adolescência, na minha infância, adolescência e juventude, o evangelho, nesses termos que acabei de lhes apresentar, era pregado todo domingo à noite. O pastor pregava, era um culto evangelístico, o culto invariavelmente
acabava com Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordando, todos a si convidando, o mestre vai hoje passar. Quando não era esse, era vem já, alma cansada, vem já. Era um dos dois. E fazia-se então um apelo, a pessoa levantava a mão, entregava a vida a Jesus, vinha na frente, e ela estava evangelizada, e mais do que evangelizada, ela estava ganha para Jesus, e agora, quando morresse, ela não iria mais para o inferno, ela iria para o céu. Essa seria a primeira lição. Mas a gente podia continuar falando de tantas outras lições, e eu fui pesquisar nos meus textos de teologia sistemática. Quais seriam as outras lições depois dessa daí que você já nasceu de novo? Aí eu pegaria os temas do Evangelho. Quais seriam os temas do Evangelho que eu usaria para falar para você? O que eu ensinaria para você? Fiz aqui a lista. Se você pega um livro de teologia sistemática e pega a tematização do Evangelho, geralmente começa com doutrina da Bíblia. Primeiro capítulo é doutrina da Bíblia, a revelação da Bíblia, como a Bíblia foi revelada. Você sabe que a Bíblia não foi um livro psicografado. O apóstolo Paulo não entrou lá em transe, baixou o Espírito Santo nele, ele começou, nem um anjo e nem Abraão, através do Paulo, Paulo pelo Espírito de Abraão. Não, a Bíblia não foi escrita assim. Mas como foi escrita a Bíblia? Como que Deus revelou a sua palavra? Aliás, como é que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Que não é palavra de homens, que não foram os homens que escreveram, e que os homens escreveram, e o que eles escreveram era a vontade de Deus que eles tivessem escrito, e que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, falaríamos sobre a revelação de Deus, a autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a Bíblia como um livro perfeito, um livro sem contradição, um livro em que tudo o que afirma é verdadeiro, e nós pegaríamos todas as aparentes contradições da Bíblia, e eu gastaria aqui um bom tempo explicando para você que são aparentes contradições, não são contradições, porque é imprescindível que você acredite, pensam assim os teólogos de teologia sistemática, que a Bíblia é inerrante. E também eu falaria sobre a singularidade da Bíblia, que a Bíblia é um livro como nenhum outro livro, que a Bíblia é um livro especialíssimo, é um livro único na história de toda a humanidade. Por que ele é? E falaria sobre a suficiência da Bíblia, que você não precisa de mais nenhum livro, e que tudo que você precisa saber a respeito de Deus e do universo espiritual e da vida está na Bíblia Sagrada. Então, nesse primeiro capítulo, eu falaria sobre a doutrina da Bíblia. A revelação, a autoridade, a inerrância, a singularidade, a suficiência da Bíblia. Já daria aí uns 2 meses, 3 meses, falando isso para você. Seria muito interessante. Depois eu entraria na doutrina de Deus. Primeiro, a existência de Deus. Deus existe? Dizem os teólogos que Deus não existe, Deus é. Nós é que existimos, Ele é, sempre foi, sempre será. Qual a diferença entre ser e existir? Aí daria uma confusão tremenda, seriam uns 4 domingos, e-mails na segunda-feira, você fazendo pergunta e etc. Mas seria interessante falar sobre a existência de Deus. É possível provar a existência de Deus? Quais são os argumentos para provar a existência de Deus? Aí nós falaríamos sobre Deus. A existência de Deus, esse capítulo aqui seria legal. Ó. A cognoscibilidade de Deus. É possível conhecer a Deus como nós conhecemos a Deus. Como sabemos que conhecemos a Deus? Depois eu falaria sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. Os atributos teríamos que ter vários domingos. Domingos com atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por exemplo, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Esses são atributos de Deus que Ele não comunica para ninguém. Ele não partilha com ninguém. Ele não dá para ninguém. Mas Deus também é amor, Deus é compaixão, Deus é justiça, Deus é santidade. E estes são os atributos comunicáveis de Deus. Deus é misericordioso e nós também podemos ser misericordiosos. Então eu estou falando sobre os atributos de Deus. Aqueles que Ele dá para você e dá para mim, e aqueles que Ele fica com Ele mesmo. São os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Aí depois eu falaria sobre a Trindade.
Aí ia demorar bem uns vários domingos sobre como que um mesmo Deus ao mesmo tempo é três. Os judeus dizem que nós somos idólatras, nós dizemos, não, nós somos monoteístas, nós temos um Deus só. E eles dizem assim, não, quem tem um Deus só somos nós temos Yahvé, vocês têm três, vocês têm o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós temos que dizer para eles, não, nós só temos um, porque são três pessoas, mas é um só Deus. Mas me explique então como um só Deus ao mesmo tempo é três. Nem o Renato Russo conseguiu entender, não sei se a gente ia entender. Depois eu falaria sobre a providência de Deus, eu falaria sobre a soberania de Deus. Tudo que acontece no mundo acontece porque Deus quis. A criança que morre atropelada, foi Deus que quis que a criança morresse atropelada. O Holocausto lá na Alemanha, o movimento nazista, foi Deus que inspirou Hitler. Deus chegou para Hitler e falou, Hitler tem um plano para a sua vida, você vai matar 6 milhões de judeus, é a minha vontade. Será que foi isso que aconteceu? Deus, tudo que acontece é da vontade de Deus. Se algumas coisas acontecem, mas Deus não quer que aconteça, mas elas aconteçam, Deus é soberano, continua sendo soberano ou deixou de ser soberano? Aí nós poderíamos entrar numa discussão muito interessante sobre anjos e demônios. Os anjos que se rebelaram contra a soberania de Deus e viraram demônios, os que não se rebelaram. E aí nós falaríamos sobre surubim, querubim, nós falaríamos sobre esse monte de coisa de bim que tem na Bíblia, essa hierarquia angelical, e aí ia ser uma confusão também. Tal. Depois eu entraria na doutrina do homem, a criação do homem. Como foi que Deus criou o homem? Por exemplo, entraríamos numa boa discussão sobre criação e evolução. A evolução é incompatível com a criação? Sim ou não? Como foi que Deus criou o homem? Uma vez vieram duas menininhas falar comigo, pastor, como Deus criou o homem? Eu falei assim, olha, Deus fez um bonequinho de barro, um masculino e um feminino, um bonequinho e uma bonequinha, um com sainha, outro com calça comprida, e Deus depois soprou e os bonequinhos saíram correndo, aí era o ser humano, Adão e Eva. E uma olhou para a outra e falou assim, viu? E saíram correndo. Eu falei, que beleza. Se fosse sempre assim, responder as perguntas, se todo mundo que me fizesse pergunta fosse assim, criancinha de 4, 5 anos, agora depois que essa menina chegar na universidade e falar para o professor dela na universidade, olha, o meu pastor falou que Deus fez 2 bonequinhos de barro, um com calça comprida, outro com sainha. Ela ia ter que vir nesse curso aqui de teologia, para eu explicar para ela como foi que Deus criou o homem. E a imagem de Deus no homem? Aonde está a imagem de Deus no homem? Onde está a imago Dei? Em que sentido nós somos parecidos, semelhantes, e somos a imagem de Deus? Aí eu falaria também sobre corpo, alma e espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito ou ele é só corpo e espírito? É corpo, alma e espírito ou corpo e alma? Alma e espírito é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Nós temos 3 coisas dentro da gente ou nós somos 3 coisas ou só temos 2? Por exemplo, se você tem uma alma e um espírito, o seu espírito pode querer tomar Coca-Cola e a sua alma pode querer tomar água sem gás? Vocês vão discutir o espírito com a alma? Como é que funciona isso dentro de você? Você já parou para pensar? Então nós temos que discutir se o ser humano é corpo, alma, espírito, é corpo, alma, espírito. Isso ia ser uma discussão muito boa também. Aliás, domingo eu vou falar sobre isso. Porque domingo é o homem todo. Hoje é o evangelho todo. Domingo que vem é o homem todo. E eu vou falar sobre essa coisa aí que... corpo, alma e espírito. Vou tentar, né? Falaria sobre macho e fêmea, questão de gênero. Deus criou homem e mulher, mas ambos a sua imagem e a sua semelhança. Eu falaria da natureza humana. O ser humano é bom e se tornou mal. Ele é mal por natureza, é bom por natureza. Ele é sempre bom, ele é sempre mal. Ou ele é nem bom nem mal. Ele escolhe se ele vai ser bom ou se vai ser mal. Como que é o ser humano? Como é a natureza humana? Ele é bom ou ele é mal? Ou ele é ambíguo? Depois disso, eu entraria na doutrina de Cristo. Já começaria logo falando sobre as naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo é 50% homem e 50% Deus, ou ele é 100% homem, 100% Deus, como os cristãos de Calcedônia já disseram? Como que é? Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Ele é homem-Deus ou Deus-homem? Como que isso funciona? Depois eu falaria sobre a morte de Cristo. Cristo é Deus? Então Cristo morreu? Morreu. Então Deus morre? Se Deus morre, não é Deus. Se é Deus, não morre. Não, mas Cristo era Deus e morreu. Como é isso?
Aliás, e por que precisou Cristo morrer e Deus morrer? Não dava para Deus salvar todo mundo sem precisar Cristo morrer, ser crucificado? Não tinha outro jeito? Se Cristo não tivesse morrido crucificado, tivesse morrido envenenado, enforcado ou esfaqueado, teria valor a morte de Cristo ou ele tinha que ter morrido na cruz do Calvário? Falaria sobre a morte de Cristo. Falaria também sobre a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Essa é uma questão muito interessante. Jesus Cristo ressuscitou num corpo. Esse corpo de Jesus era de verdade e atravessava a parede? Esse corpo de Jesus era de verdade e comia peixe? Esse corpo de Jesus subiu mesmo para o céu e os camaradas ficaram olhando, porque em Atos capítulo 1, diz que o corpo de Jesus subiu para o céu e o pessoal ficou olhando. Se o corpo de Jesus foi para o céu e ele está assentado à direita de Deus, ele está assentado e ele está encarnado ainda? Ele está no corpo? Se Jesus está no corpo, ele não é mais onipresente? Ele está lá sentado do lado do trono de Deus? Então Jesus perdeu a onipresença dele. Está vendo como é importante falar sobre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus? Você já ficou curioso, né? Aliás, eu acho que a essa altura você falou assim, eu já estou confuso. Se você está confuso, imagina eu que estou estudando isso há 30 anos. É difícil. Difícil. Falaria sobre os ofícios de Cristo. Cristo como rei, profeta e sacerdote. Jesus Cristo é o seu rei, é o seu profeta, é o sacerdote seu, mas também ele é seu irmão mais velho, ele é senhor da sua vida, ele é seu amigo. Falaria sobre isso daí, mas especialmente sobre os ofícios de Cristo, rei, profeta e sacerdote. Depois entraria sobre a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus ou é o Espírito de Cristo? Ou o Espírito de Cristo é uma coisa, o Espírito Santo é outra, o Espírito de Deus é uma coisa, o Espírito Santo é outra? Você falar assim, tem o Ed e o Espírito do Ed. É a mesma coisa que falar, tem Deus o Pai e o Espírito de Deus Pai. É igual falar, tem o Ed René e o Espírito do Ed René? Ou são coisas completamente diferentes? Quem é, afinal, o Espírito Santo? Ele é uma energia, ele é uma força, ele é um poder, ele é o quê? Ou ele é uma pessoa da Santíssima Trindade? Falaria sobre o batismo com o Espírito Santo, falaria sobre o fruto do Espírito Santo, falaria sobre os dons do Espírito Santo e falaria sobre o Espírito Santo e a obra da salvação. A Bíblia Sagrada diz, palavras de Jesus, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, para uma pessoa se converter, ela precisa ter sido convencida pelo Espírito Santo. E se ela não se converteu, é porque o Espírito Santo não conseguiu convencer. Agora, tem alguma coisa que o Espírito Santo de Deus não consiga fazer se ele realmente queira fazer? Ou se ele realmente quer fazer? O sujeito pode chegar no portão do céu e aí Deus abre a porta lá e fala assim, haha, surpresa, eu existo mesmo, Jesus era meu filho e você se lascou, você vai para o inferno. O cara pode dizer, não, peraí, eu peço aí eu apelo para o Senhor, um tribunal, não tem um tribunal superior para eu apelar ao Senhor, mas eu apelo à sua misericórdia então, que o Espírito Santo não me convenceu não. E eu acho que o senhor tem que falar com o Espírito Santo que ele falhou na parte dele. Como que é isso? A obra do Espírito Santo na doutrina da salvação ou a pessoa do Espírito Santo na obra da salvação? Aliás, eu falaria também sobre a doutrina da salvação. Os termos bíblicos, expiação, redenção, justificação, adoção, regeneração, santificação, glorificação. Falaria sobre tudo isso. Aí eu falaria um capítulo que ia bombar aqui a nossa noite, a nossa internet, eleição e livre-arbítrio, predestinação. Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Os que vão para o inferno foi porque Deus escolheu? Porque Deus pode responder isso no portão do céu, hein, pessoal? O camarada chega lá e fala assim, eu não me converti porque o Espírito Santo não me convenceu. Ele falou, não convenceu porque não queria, eu te predestinei para o inferno. Pode ter esse diálogo na porta do céu. Pela lógica das doutrinas e da teologia, é isso aí que está acontecendo. Esse domingo sobre predestinação e livre-arbítrio, o domingo então que eu falasse sobre universalismo, que todo mundo vai para o céu, ia bombar. Porque
O pessoal está falando na internet que eu sou universalista, eu acho que eu dei brecha mesmo, que quando eu expliquei Romanos, tem uns textos lá de Romanos que dá essa deixa, e eu me agarrei nessa deixa aí, porque eu quero mesmo que todo mundo vá para o céu. Isso eu aprendi com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Eu falei, eu também quero. Eu quero que o inferno esteja vazio. Tenho essa esperança. E tem alguns textos da Bíblia que me dão essa possibilidade. É remota? O Ed é universalista? Hoje eu não sei se eu sou, mas que eu gostaria de ser, eu gostaria. Porque tem uns crentes que acho que eles ficam na bronca que Deus vai salvar os outros. O camarada vai chegar no céu, vai olhar o inferno vazio e vai falar, Deus salvou todo mundo. Imagina que tem uns caras que vão me encontrar lá e falar assim, até o cara veio, esse herege veio. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, que quando ele chegasse no céu e encontrasse alguém, o cara ia falar assim, baixou o nível do céu. É assim. Então, acho que o cara ia me ver e falar, baixou o nível do céu. Essa questão, a gente está rindo aqui, mas ela é muito séria. Estamos falando sobre salvação. A conclusão a que eu chego é que no céu só vai estar quem Deus quer que esteja. Amém? E eu oro a Deus assim, Deus, leva todo mundo. Queira que todo mundo esteja lá. E Deus diz assim, eu quero, meu filho, eu quero. Agora, como é que Ele vai fazer e o que Ele vai fazer? Eu não sei. Depois eu entraria sobre a morte e a ressurreição do corpo. Nossa ressurreição, como é que vai ser? Depois falaria sobre a doutrina da igreja. A igreja universal e a igreja local. Não a igreja universal do reino de Deus. A igreja universal, o corpo místico de Cristo, o corpo vivo de Cristo. Falaria sobre isso. Falaria sobre a diferença da igreja que reúne todos os filhos de Deus, de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as tradições religiosas, de todas as denominações evangélicas, protestantes, de todos os filhos de Deus, de todos os lugares, é o corpo vivo de Cristo. E a igreja local, a Igreja Batista de Água Branca. Quando eu fosse falar sobre igreja local, eu falaria também sobre a missão da igreja, falaria sobre o governo da igreja, falaria sobre os oficiais da igreja, falaria sobre as ordenanças, batismo nas águas, a ceia memorial. Falaria sobre a disciplina na igreja. Menina que fica grávida sem casar, tem que ser disciplinada ou não tem? Como é que disciplina? Traz aqui na frente, exclui, fala que não é da nossa comunidade, porque ela ficou grávida e não se faz isso, o sexo é para o casamento, e olha, vocês que sonegam impostos, vocês dentistas e médicos que fazem consulta sem nota, você que faz parto e não dá nota, você também vai ser trazido aqui na frente, hein? Assim que nós temos que fazer. Quem fuma? Porque na época que eu era adolescente na minha igreja lá em Santos, é o seguinte, o cara mais assim sem vergonha da igreja, que a gente sabia, fumava. Agora você imagina, né? A hipocrisia que não era aquele negócio, porque aqui só tem o piorzinho, fuma. Não dá, pessoal, a gente não acredita em Papai Noel. O mundo é diferente. Nossos pecados, nossas dores, nossos esqueletos no armário, nossos armários cheios de gente. Não é mais assim o mundo, aliás, nunca foi. Como é que a igreja lida com o pecado e como é que ela faz disciplina? Tira da banda, tira do palco, suspende da ceia, manda embora. O que faz? Falou, a partir de hoje tu pode vir no culto, mas não pode orar, nem silenciosa. Como é que a gente vai fazer disciplina na igreja? Senão vira uma bagunça, pastor. Assunto sério. Depois eu falaria sobre a doutrina das últimas coisas. A volta de Cristo, o milênio, a grande tribulação, o juízo final, o arrebatamento da igreja. Isso também ia ser legal. Porque na teologia sistemática, esses eventos precisam ser combinados. A igreja vai ser arrebatada antes ou depois do milênio. E vai ter a grande tribulação antes do arrebatamento da igreja ou depois? A grande tribulação é entre o milênio e o arrebatamento ou entre o arrebatamento e o milênio? Poderia ser que eu ficasse 4, 5, 10 anos ensinando tudo isso para vocês.
ia me dar um trabalho tremendo, porque se você for à minha biblioteca e procurar os livros de teologia sistemática, você teria que estudar as posições de todos os teólogos, comparando com os momentos da história da igreja em que esses textos foram escritos. Então eu teria que fazer uma apostilona que ia ficar desse tamanho, dependendo do nível de detalhamento, da descrição das doutrinas. Aí depois, daqui a uns 10, 20 anos, eu sei lá, eu ia poder dizer assim: Deus, eu preguei o evangelho todo para Ibabe. E eu correria o risco de Deus falar assim para mim: não, meu filho, você não pregou sequer o evangelho para Ibabe. Eu ia dizer: mas claro que eu preguei todos os temas que eu consegui encontrar na Bíblia Sagrada, eu ensinei para eles. E Deus diria assim para mim: mas de onde você tirou a ideia, meu filho, que o evangelho é um conjunto de temas e doutrinas? E que pregar o evangelho todo é dividir a Bíblia em capítulos temáticos e apresentar os temas da Bíblia Sagrada. De onde você tirou essa ideia? Aí eu diria assim: bom, Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu era brasileiro, vivendo no século 21, o Senhor, desculpa eu falar assim com o Senhor, mas o Senhor está lembrado que eu vivi depois do iluminismo, que eu vivi influenciado pela filosofia. O senhor está lembrado que a minha mente era cartesiana, que eu era inclusive ocidental. O senhor está lembrado que eu era ocidental, influenciado pela Europa e pelos Estados Unidos da América do Norte. O senhor está lembrado disso, que todos os teólogos que me ensinaram no meu seminário, eles eram praticamente não, todos os teólogos que me ensinaram no meu seminário, eles eram europeus ou norte-americanos. O senhor lembra disso? E Deus falara assim para mim: mas o mundo era só isso aí? No meu caso, graças a Deus, Deus não teria essa conversa comigo. Por quê? Porque eu já li outros teólogos, eu já percebi outras coisas, e graças a Deus, eu já li teólogos asiáticos, eu já li teólogos africanos, eu já li teólogos indianos, eu já li teólogos latino-americanos. E à medida em que eu fui lendo e fui estudando, a compreensão do evangelho foi ganhando forma e corpo dentro de mim. Aí eu entendi uma outra possibilidade de o evangelho todo, de compreender o que é o evangelho todo. E foi aí que eu olhei para Atos dos Apóstolos com outros olhos também, e especialmente esse capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo Paulo diz duas coisas muito importantes sobre o evangelho. No capítulo 20, o versículo 20, ele diz assim: eu não deixei de pregar para vocês e de ensinar para vocês e de anunciar para vocês nada do que fosse útil, do que fosse proveitoso. Tudo que eu ensinei, quando eu ensinei, que vocês disseram para mim, e daí eu tinha resposta. E todas as dimensões da vida humana que vocês colocaram diante de mim e perguntaram assim: Paulo, o que é que Deus pensa disso? Eu respondi: porque Deus pensa e fala e se pronuncia a respeito de tudo que é a vida humana. Não deixei de anunciar nada que fosse útil. Terêncio, um filósofo, teria dito o seguinte: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Uma possibilidade de entender o que Terêncio disse é: eu sou humano e tudo o que acontece com o ser humano tem a ver comigo. Nada me é alheio, tudo me interessa, tudo me afeta. Podemos usar isso para o evangelho. Deus dizendo assim: eu também sou humano, eu encarnei. E tudo o que acontece com o ser humano tem a ver comigo. Tudo o que acontece com o ser humano eu me interesso por. Tudo o que acontece com o ser humano tem a ver com o meu amor. E eu estou ocupado em me envolver em toda a dimensão da vida humana.
Agora você imagine que eu tivesse passado 10 anos falando tudo isso para você e você diz assim, e sobre a minha depressão? E sobre esgoto a céu aberto? E sobre preso político assassinado e desaparecido? E sobre corrupção? E sobre gravidez indesejada, abuso infantil? Prostituição de adolescentes? E sobre o sistema de saúde do Brasil? E sobre um judiciário corrupto? E sobre política, e sobre economia, e sobre mercado de consumo? E sobre forma de governo, e sobre democracia? E sobre manifestação de rua, e sobre black bloc? E sobre o meu filho que veio dizer para mim que é homossexual e decidiu sair do armário? Aí nós começamos a conversar. E sobre os grandes dilemas da vida humana. Porque é possível sim a gente passar 10 anos lendo a Bíblia de maneira abstrata, falando de teorias metafísicas, descrevendo a hierarquia do céu e a hierarquia do inferno. E sobre o meu pai, que está em coma há 1 ano e 8 meses, eu posso desligar, pastor, ou não posso desligar? Devo desligar ou não devo desligar? O que eu faço? Hoje de manhã eu contei uma história, um dilema humano. Imagine um casal de 23 anos, ele tem 23 anos, ela 22. Recém-casados. Saíram em viagem e sofreram um acidente de automóvel na estrada. A moça ficou em estado vegetativo. Home care. Está na cama. Sobrevivendo pelos aparelhos e pela medicina. Ela não fala, não pisca, não aperta a mão, não dá sinal de vida, ela está em estado vegetativo. Nunca mais aquele homem pode conversar com ela sobre um dilema profissional, não pode pedir oração para ela, não pode assistir um filme, não pode comer uma pipoca com a esposa dele. Aí ele vem para mim e diz assim, pastor, eu não tenho coragem de deixar a minha mulher, mas eu preciso casar de novo. E eu tomei uma decisão, eu vou casar de novo, eu vou ter 2 esposas. A minha esposa que está na cama, eu vou cuidar dela, e eu vou casar de novo. O senhor faz o meu casamento? Eu confesso que de manhã me ocorreu falar assim. Eu não tinha pensado nesse exemplo antes de chegar aqui no púlpito hoje de manhã. Me ocorreu na hora. Mas depois da celebração da manhã, 2 pessoas me procuraram e disseram, pastor, o senhor descreveu o nosso drama familiar. Como a EBAB pode cuidar das nossas famílias? O senhor pode falar com meu primo, com meu cunhado? Aí eu vou dizer o seguinte, amigo, a Bíblia diz que você não pode divorciar da sua esposa e você vai ter que cuidar dela para o resto da sua vida. Você não pode casar de novo, só se ela falecer. E é isso. A gente pega os textos bíblicos sobre divórcio, aplica na vida dele, porque se depender da maioria das igrejas que eu conheço, seria um momento trágico, uma conversa pastoral trágica. Eu diria assim, olha, meu senhor, sua esposa não traiu o senhor e ela não quer divorciar do senhor.
Então o senhor tem que continuar casado. E se o senhor se divorciar dela e casar de novo, o senhor está em adultério. E Deus não vai abençoar essa nova união. É isso que eu tenho que responder? É isso mesmo? Aí nessa hora, a gente cai de joelhos e fala assim: Deus, qual é o evangelho do Senhor para esse homem, para essa família? Qual é o evangelho? Evangelho quer dizer o que mesmo? Boas novas, boas notícias. Para que eu possa entrar na casa desse homem e falar: eu trouxe boas notícias de Deus para você. Quais são as boas notícias de Deus para esse homem, para essa família? Para esta mulher, para esta família, para esse pai? Quais são as boas notícias? Qual é o evangelho? As 4 leis espirituais não resolvem. E eu digo aos senhores, nenhum dos livros de teologia sistemática que eu tenho na minha biblioteca responde esse problema e serve de alguma coisa para esse homem, para essa mulher, para essa família, para esse pai, para essa mãe. E eu imagino quantos dilemas você não tem dentro da sua alma e que eu posso ficar aqui explicando para você, circuncisão e incircuncisão. E aí você chega em casa, o seu marido não veio, ele diz assim para você: o que o pastor pregou hoje à noite? Pregou sobre circuncisão e incircuncisão. Ele falou: e daí? Daí que eu não entendi muito não, é Gálatas. E? Pergunta lá para ele, tu não vai, quer que eu fique te explicando? O nome do negócio é circuncisão e incircuncisão. Pesquisa aí no Google. E é possível você passar 10 anos da sua vida numa igreja e num auditório e lendo a Bíblia desse jeito. O evangelho todo é o evangelho penetrando a trama humana. Qualquer que seja ela, Deus tem a ver com ela. Quer se pronunciar a respeito dela, quer interferir nessa realidade humana. Se nós queremos ser uma comunidade que prega o evangelho todo, nós temos que acabar com o nosso melindre, com o nosso espanto, com a nossa hipocrisia, parar de colocar a mãozinha na boca, de fazer... Não pode mais. Porque os grandes dilemas estão acontecendo dentro das nossas casas, com o meu filho e com o seu. Não está lá fora no mundão dos pecadores. Está aqui dentro, tudo aqui dentro. Tem muita sujeira embaixo do tapete aqui dentro. Tem muita porta de armário fechada aqui dentro. Está entendendo o que eu estou falando, né? Debaixo dos nossos olhos. É um me engana que eu gosto, que não funciona mais. E não tem por que funcionar mais. Porque o evangelho é libertador. O evangelho é a palavra de Deus que liberta, que restaura, que salva, que acolhe, que é Deus entrando na história. A gente vai ter que se sujar o pé. Ambiente ascético não combina com igreja. Igreja é lugar de gente com meleca escorrendo pelo nariz. Igreja que não tem gente com meleca na cara não é igreja, é clubinho, seja lá o que for. Então, se queremos o evangelho todo, nós vamos ter que tirar as nossas máscaras e conviver com essa realidade. Sou humano. Nada do que é humano me é estranho, nada do que é humano me é alheio. Me afeta, tem a ver comigo. Eu também sou responsável. E Deus diz assim para você e para mim: muito bem, meu filho, é isso mesmo. Eu vou entrar com você nesse quarto, eu vou com você nessa casa, eu vou com você falar com esse menino, eu vou com você nessa passeata, eu vou porque tudo isso aí me interessa. É o evangelho todo. Então, quando Paulo diz assim, não deixei de pregar o evangelho todo, ele disse, não deixei de pregar nada que fosse útil, proveitoso, que tivesse a ver com a realidade concreta e prática da sua vida. Mas a segunda coisa que ele diz... é no capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e
complete o meu ministério de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho não é um conjunto de temas, o Evangelho é, antes de tudo, por falta de melhor palavra, uma lógica. É uma lógica. E essa lógica atende pelo nome de graça. É o Evangelho da graça de Deus. Não é o Evangelho da condenação de Deus. Não é o Evangelho do juízo de Deus. É o Evangelho da graça de Deus. Graça. Não é o Evangelho da lei de Deus. É da graça de Deus. A graça é a lente através da qual a gente lê toda a Bíblia Sagrada. Graça. Aprendi isso na escola, no seminário, ensinei aos meus alunos, continuo ensinando. Uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Um sermão se faz com textos bíblicos, mas um amontoado de textos bíblicos não é um sermão. Por quê? Tem que ter uma lógica para que haja uma edificação harmônica, consistente, coerente. E a lógica que perpassa todo o Evangelho é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Poderia aqui, aí sim, eu teria prazer de passar 10 anos falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus é essa bondade de Deus, essa benevolência de Deus, essa intenção incontida de Deus em abençoar quem não merece ser abençoado. Salvar quem não merece ser salvo. Amar quem não dá a mínima para Ele. Manter com vida quem inclusive nega que Ele existe. Chorar e sofrer de amor por quem blasfema contra Ele. Isso é a graça de Deus. Eu imagino que algumas mentes, ou alguns espíritos, ou sei lá o quê, pensando até no livro de Jó, alguns chegam lá na presença de Deus e falam assim, acaba logo com esse traste, Senhor, por que o Senhor não faz? Aí Deus diz assim, não consigo. É minha graça. Eu quero abençoar, eu quero redimir, eu quero salvar, eu quero perdoar. Eu tenho compaixão, eu não tenho prazer em destruir, eu não tenho. É graça. E sabe por que é tão difícil a gente entender o Evangelho da Graça? Porque o Evangelho da Graça nos humilha. O Evangelho acaba de vez com a nossa postura de mérito, de que eu mereço alguma coisa, de que eu tenho algum valor. Nós não somos nada, nós somos pó. Aí quando a gente tem essa consciência assim de Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vi o Senhor, eu vi o brilho da Tua face, eu vi a Tua glória, eu vou morrer, porque eu não mereço, eu sou pecador. A gente tem que chegar lá no fundo do desespero. Enquanto a gente não chega, Deus não levanta a gente de lá. Por quê? Porque a gente acha que não precisa dele. O Evangelho da Graça, ele tem essa dupla face. Que primeiro ele coloca o ser humano lá abaixo do nada. E depois levanta de lá. Quem não chega lá com a cara no pó e no desespero, não experimenta o Evangelho da Graça. Corre o risco de, no momento em que Deus for lá buscar, a pessoa olhar para Deus e falar, até que enfim, o senhor demorou, hein? Também depois de tanta oração que eu fiz, de tanto jejum, eu já estava cansado, eu já estava quase desistindo, viu Deus? Eu sabia que o Senhor não ia deixar eu, um servo fiel do Senhor, passar essa situação. Ora, faça-me o favor. A graça é essa nossa consciência de que... Essa semana eu estava lendo Chesterton. Novamente lendo Chesterton. Concurso na Inglaterra. Qual é o principal problema do mundo? Chesterton respondeu, eu. Assim, isso é consciência da graça. Paulo apóstolo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
Se eu perguntar para você qual é o pior pecador que você conhece, se você não responde, eu, tem alguma coisa errada na sua consciência. Imagina agora, eu vou fazer, qual o pior pecador que você conhece? Olha para o seu marido agora. O pastor está falando de ti aí. Ó. O evangelho da graça de Deus é isso, é eu, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Quem me livrará desse meu corpo mortal? Miserável homem que sou. Mas depois a gente irrompe em alegria dizendo, graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a graça. E é o evangelho da graça que a gente celebra hoje à noite. Pode ter certeza, vai entrar por essa porta aí gente com meleca na cara. Envergonhada. Com sujeira embaixo do tapete. Com gaveta trancada, com página de diário grampeada. Tem que chegar aqui e falar assim, a gente sabe isso aí. A gente sabe o que é isso. Quando você puder, eu vou te contar a minha história. E se eu não fosse bobo, eu contava para vocês algumas coisas minhas. Se eu não fosse, não. Se eu fosse, se eu não fosse. Entenda como você quiser. Mas eu não vou contar, não. Mas eu tenho que dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Sei. Sou humano. Por que você está com vergonha de mim? Por que você tem medo de mim? É porque você não acredita que aqui nós pregamos o evangelho todo, e o evangelho todo é o evangelho que quer entrar onde você está, no beco mais escuro que você possa estar. E quando chegar lá, com o evangelho, não vai chegar com o dedo acusando você, não vai chegar com a lei, não vai chegar com a regra, não vai chegar com um padrão moral, não vai para condenar você, vai lá e vai dizer assim, eu tenho boas notícias de Deus para você. A graça de Deus pode iluminar esse quarto, a graça de Deus pode transformar a sua vida, a graça de Deus é a boa notícia para você. Eu vim trazer aqui para você o evangelho da graça de Deus. É isso que nós estamos celebrando aqui. Termino com Martinho Lutero. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. E quando a gente se torna alguém que vale a pena amar, as pessoas falam assim, mas eu conhecia você, como é que você virou esse tipo de pessoa? Aí a gente diz assim, foi por causa do evangelho da graça de Deus, foi a graça de Deus que me alcançou. E aí nós falamos como o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Convido você a celebrar nessa noite o corpo partido de Cristo, o sangue derramado de Cristo por nós. A cruz, expressão maior dessa graça e desse amor de Deus. A cruz. Cruz. É tua graça que me salva, me liberta, me sustenta. É tua graça que sustenta a minha vida. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje à noite. Que o Senhor Deus sopre no seu coração, na sua consciência, na minha, na nossa, esse discernimento e esse entendimento do evangelho todo. E nos faça experimentar, pessoal e coletivamente, pessoal e na nossa casa, na nossa comunidade, o evangelho todo, que é um evangelho que é proveitoso e que é um evangelho da graça de Deus. Que assim seja, amém. Que os irmãos se aproximem para servir.